Sejam bem-vindos à nossa igreja. Nossa visão: transformar vidas, famílias estruturadas, pessoas saradas, igreja fortalecida. E nossa missão é alcançar vidas com amor e serviço, ensinando-as a trilhar o caminho da fé e salvação Jesus. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente não entender quem Jesus é, se a gente não convidar a Jesus e não aceitar a Jesus, a gente não tem como entrar no reino dele, nem desfrutar das coisas que ele fez para nós. E acima de tudo, não temos como viver a transformação plena que ele quer nos dar e nos fazer passar. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Uhul! Agora! Shalom, igreja! Shalom, foi para teste, foi bom, não foi? Agora pode fazer melhor, não pode? Um shalom bem animado. Hoje nós estamos, culto especial das crianças. Aquele que não se fizer como uma criança não entra no reino. A criança é alegre, a criança é espontânea, a criança é extrovertida, a criança é cheia de Deus. Quem está aqui cheio de Deus, levanta as mãos. Quem veio aqui adorar o Senhor? Isso aí. Vamos orar ao Pai para começarmos o trabalho dessa noite. Que o culto é todo dia, todo momento, de nossas vidas. Senhor meu Deus, meu Pai, santo, 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 santo. Nós estamos aqui nesta noite, meu Senhor, rendendo ações de graças por tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós nos cansamos de agradecer, meu Senhor, por tudo o quanto o Senhor tem feito por nós e através de nós. Estamos aqui, meu Senhor, neste momento especial. Um culto, meu Senhor, festivo, em que celebramos, meu Senhor, as crianças, esses pequeninos do Teu reino. Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos escolheu como pais, mães, tios, para cuidar desses pequeninos. Derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós entendimento, para que possamos ser, meu Pai, exemplos, meu Senhor, para essas crianças. Desde já pedimos ao Espírito Santo de Deus, para conduzir com todo o trabalho desta noite, usando cada pessoa, cada levita, cada obreiro no estacionamento, cada obreiro que está aqui, meu Senhor, dentro do templo, na parte interna, meu Senhor. Ó Deus, que possamos, meu Pai, ser agentes pacificadores. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, Teu Espírito tem toda a liberdade de agir, de operar. Cada mensagem, cada reflexão, cada texto, cada louvor aqui entoado em ações de graças a Ti, em adoração ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nós Te pedimos, meu Pai, que desfaça todo o projeto e intento do inimigo contra nossas vidas, contra, meu Senhor, este mover do Teu Espírito. Que o Teu rio flua de uma maneira poderosa, meu Senhor, direto do Teu altar, entrando, meu Senhor, adentrando, meu Senhor, neste santuário. Que a Tua presença seja de uma maneira poderosa. Que nenhum que entrar, meu Senhor, por aquelas portas, por esses umbrais, meu Senhor, saiam da mesma maneira que chegou. Ó Deus, que eles possam ter a sua mente, meu Senhor, trabalhada pelo Teu Espírito. Que eles possam, meu Senhor, ter os seus corações quebrantados, meu Senhor. E que aqueles que ainda não confessam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que eles possam, meu Senhor, ter agora, meu Pai, nesta noite, uma experiência real, viva contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, nós Te pedimos, ser conosco e conduza, meu Senhor, todo o trabalho desta noite, conforme a Tua graça, porque só Tu és digno de receber honra, louvor, adoração, exaltação, porque Tu és o nosso Deus, o único suficiente Deus, o Deus maravilhoso, o Deus majestoso, e a Ele nós estamos aqui neste culto, rendendo graças a Ti, rendendo adorações a Ti, rendendo louvor a Ti. Abba, Pai, libera do Teu fluir, libera do Teu mover, libera Seus dons espirituais, vai entulhando os poços, meu Senhor, vai trabalhando, meu Senhor, em nossas vidas, para que cheguemos, meu Senhor, à estatura de varão perfeito.
Ó Deus, que possamos ser bem parecidos contigo, meu Senhor, e que cada passo nosso, cada movimento nosso exale o bom perfume. Ó Deus, e que tudo que fizermos, tocarmos, meu Senhor, seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos que a pessoa, Senhor, que o Senhor vai trazer a palavra desta noite, seja transbordada do Teu Espírito de uma maneira poderosa como nunca, meu Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e convidamos o doce Espírito Santo da aliança a concordar conosco nesta oração, ligar nos céus e na terra a vitória do Teu povo abençoado que está aqui nesta noite e que ainda vai chegar. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor junto comigo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Você pode dizer para Ele: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Diga: abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. A igreja vai dizer: abra os olhos. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo. A igreja vai declarar: santo. Santo, 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 santo. Pode ser mais alto para o Senhor. Santo, 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 santo.
Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Você pode levantar a sua mão no seu lugar e derramar o seu coração, os seus pensamentos diante do Senhor. Quero te ver, quero te ver. Diga para Ele nessa noite: quero te tocar. Diga para Ele: eu larguei tudo para te ver. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Quero te ver, te ver, te ver. Nós somos o seu povo, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, filhos. Nós somos chamados filhos de Deus. E o nome dele está exaltado, levantado sobre todo nome. E nós, como sua igreja, nos curvamos, adoramos diante desse nome. Você pode levantar a sua mão junto conosco nessa noite e entoar o louvor. Para sempre, Senhor, nós vamos te adorar. Para sempre, Senhor, nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. E a
é sobre teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Oh. Nós deixamos tudo, Senhor, para te encontrar nessa noite. O conforto do nosso lar, o nosso dia de descanso, para render o nosso coração, Senhor. As nossas lamparinas já estão acesas. O nosso coração está desejoso para te encontrar nessa noite, Deus. Venha ao nosso encontro, Senhor, e faz o que o Senhor precisa fazer. Transforma o que precisa ser transformado. Restaura, renova o que precisa ser restaurado e renovado, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou
Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Nós te convidamos, Senhor. Habita o nosso coração, Espírito Santo, e faz o que precisa ser feito nessa noite. Muda os nossos pensamentos, muda os nossos sentimentos, transforma o nosso casamento, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma a nossa saúde, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar. Eu abro meu coração, Senhor. Entrego a minha vida, a minha família a ti. Pode entrar, Senhor. Entra, Senhor, e faz o que quiser. Oh, faz o que quiser, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesse momento de chamar aqui o aluno Enzo, que vai conduzir, né, nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Shalom, igreja. Como o Proli já disse, eu sou Enzo Uriel e hoje vou falar sobre os dízimos e ofertas. Em Hebreus 9 a 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que Deus quer dizer com essa palavra é que a gente devemos honrar Ele com nossas primícias, e Ele logo nos abençoará grandiosamente. No telão tem o QR Code dos dízimos e ofertas, e no meu lado tem o QR Code das doações. Por favor, se quiserem, pode vir. Elohim, Deus acima de todos, Jiré, Deus provedor, Rafa, Tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. E há poder acima de todos, Jiré, Deus provedor, Rafa, Tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. E há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. E há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Teu nome é grande,
crianças. E a IBCA preparou muita coisa legal pra gente e pra toda a família. Ai, sério? Que legal! Isso mesmo, então pega a sua agenda e vem anotar tudinho com a gente. Terça-feira tem programações para os adultos também, viu? Às 19 horas tem o encontro das Mulheres Conectadas com a participação da pastora Semi Quadros. E encontro com os homens do caminho. Uma noite abençoada para toda a família. Gente, quarta encerramos o estudo da série Habilitação. Então chama sua família e seus amigos para aprender mais da Palavra de Deus às 19 horas aqui na IBCA. E já se prepara, hein? Dia 7 de novembro temos a Vigília dos Homens do Caminho às 23 horas. Vai ser uma noite cheia de presença de Deus. É aberta para toda a família e não dá para ficar de fora. A IBCA vai em missão. 5 a 7 de dezembro em Pedrão, Bahia. Um tempo de oração e ação, levando Jesus para muita gente. Quer participar? Então fala com o seu líder de departamento e vem com a gente. Missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Ei, gente, o Natal tá chegando! O Natal Solidário. Isso mesmo, a gente vai abençoar crianças do sertão com presentes. É só trazer o seu presente e deixar na caixa que está no Salão Nobre. Durante o culto Kids, aos domingos, às 18 horas e no culto da família. No próximo domingo não teremos EBD infantil, nem culto Kids devido ao acampamento dos juniores. Quer saber de tudo o que acontece na nossa igreja? Então, acesse nosso Instagram, @IBCAOficial. Lá tem todas as novidades da IBCA. Aqui na IBCA, a gente cresce, aprende e se alegra em Deus. Uhul! Chamados de Deus das gerações porque Ele esteve, está e estará presente em todas as gerações da humanidade. Ah, entendi. Então, quando a Bíblia fala de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus, só que em tempos diferentes. Que demais! Em Gênesis 9:8, Deus diz: Eu estabeleço a minha aliança com vocês e com seus descendentes, de geração em geração. Isso mostra que Deus é fiel em todas as gerações, inclusive com a nossa. O mesmo Deus que guiou Abraão, abençoou Isaac e cuidou de Jacó, é o mesmo Deus que vive e cuida da gente hoje. Amigos, nós também fazemos parte dessa história. E Jesus veio para salvar todas as gerações. E agora é a nossa vez de mostrar quem Ele é. Vamos mostrar o reino de Deus ao mundo. Como está escrito em Salmo 78:4, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Glória a Deus. Quero chamar agora o nosso aluno, Pedro, que vai ministrar, vai introduzir a palavra nesta noite. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos para cá. Vamos abençoar o Pedro. Deus, ó Pai, aqui está o teu pequenino, Senhor, que disse sim, Pai, para trazer essa mensagem, meu Senhor. Ó Deus, derrama unção, Pai, poderosa sobre a vida dele. Fala, Senhor, através da vida do Pedro, Pai. Porque a tua palavra diz que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor a ti. Usa o teu filho, Pai, para a glória de teu nome. E já repreendemos, ó Deus, todo ataque, Senhor, toda seta, toda investida maligna, todo dardo inflamável de Satanás nesta hora, nós repreendemos na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Amém? A paz do Senhor, igreja, amém? O tema que eu quero falar a vocês é Deus de gerações.
A passagem está baseada em Salmos, capítulo 102, versículo 12. Diz assim: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Senhor, que não seja eu falar nesta noite, mas o Senhor. Profetizo que essa palavra vai chegar ao coração das pessoas que estão aqui. Será uma palavra muito útil para todos. Em nome de Jesus, amém. O salmista Davi, nesse versículo, está nos mostrando que Deus é um Deus fiel, que nunca deixou de reinar. Ele é o Deus dos nossos antepassados. Mas como nós também somos filhos de Deus, como nossos antepassados, Ele não é somente um Deus do passado, mas é um Deus do passado, do presente e do futuro. Voltamos para o Salmo 102, versículo 2, e vemos que a palavra deve ser passada de geração em geração, como fizeram e fazem os nossos pais, nos educando de acordo com o que aprenderam com nossos antepassados e com Deus. O primeiro ponto que quero lhes mostrar nessa passagem é que Deus é um Deus de família. Ele quer que gerações sejam salvas. Ou seja, Ele não quer só que eu ou você seja salvo, mas minha geração e a sua geração. E quando olhamos no Salmo 102, versículo 14, dessa vez, lemos: Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. Ou seja, uma geração deve amar a outra. Nós devemos ter compaixão de gerações que estão destruídas. Porque quando Jesus nos resgatou, nós também éramos pecadores. Então devemos pregar o Evangelho a essas gerações. Mostrar Jesus a essas gerações. O segundo ponto é que a maior riqueza que uma geração pode passar para outra é a palavra de Deus. Ou seja, quando um parente morre, ele geralmente deixa algum bem material, um carro, uma casa de luxo, um dinheiro inestimável, mas esse não é a riqueza principal. Porque a riqueza principal que uma geração pode ter é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que faz uma geração se sustentar e fluir no Senhor. Agora temos outra passagem bíblica que vai nos ensinar como lembrar do Senhor de geração em geração. Essa passagem é Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, que fala assim: Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. O primeiro ponto nessa passagem é que os pais precisam ensinar a palavra de Deus com persistência em todo tempo e local, para que os filhos passem esses ensinamentos para suas próximas gerações. Ou seja, o que é ensinar a palavra com persistência? Ensinar a palavra com persistência é você, mesmo que você tenha muitos afazeres no seu dia a dia, às vezes é um dever de casa, ou trabalho, ou o jantar que precisa ser feito, mas ainda que nós temos um tempo apertado, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para nossas gerações. Porque uma geração que tem o Senhor precisa ser evangelizada. E é por isso que, independente das circunstâncias, devemos continuar lutando pelo Evangelho. O segundo ponto está no versículo 8, que diz assim: Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Esse versículo 8 está dizendo que vocês, pais e mães, precisam fazer de tudo para que seus filhos carreguem o Evangelho do Reino
e levem para as próximas gerações. Ou seja, você, pai e mãe, precisa ensinar o Evangelho para seu filho. Às vezes, para ensinar o Evangelho, se for preciso, diminua o tempo do seu trabalho, diminua o tempo dos afazeres, mas você sempre tem que pregar o Evangelho para a sua geração, para seu filho. Porque o Evangelho é como uma luz. E quando você passa essa luz para o seu filho, ele vai passar essa luz para a geração dele. E aí, a sua geração vai usar essa luz para emitir luz às trevas. Ou seja, a luz que você vai passar para o seu filho vai iluminar trevas. Porque o Evangelho é como uma candeia. Uma candeia não tem valor debaixo da cama. O Evangelho não tem valor se não for pregado. Assim como a Bíblia não tem valor se estiver fechada. Dê valor ao Evangelho. Pregue o Evangelho para a sua geração. Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, uma geração que ama ao Senhor é uma geração que obedece seus mandamentos e guarda em seu coração. Porque assim como Samuel disse a Saul, a obediência é melhor do que a gordura de carneiro. A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é uma forma de demonstrar amor a Deus. Porque uma geração de amor a Deus, uma geração que tem uma relação harmônica com Deus, é uma geração que guarda seus mandamentos. É uma geração que busca uma vida de santidade. Uma geração precisa do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é obtido de diversas formas. Mas uma das melhores formas de demonstrar esse amor por Deus é obedecendo. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Querido Deus, aqui estão teus filhos, Senhor. Eu creio que aqui se levantarão muitas gerações. Eu sei que o Senhor está instruindo os seus filhos para que eduquem essas gerações, criem essas gerações no teu evangelho. Instrua, Senhor, os pais que estão presentes, para que eduquem essa geração segundo o teu evangelho, Senhor. Habilita, Senhor, pais para pregar o evangelho nesse lugar, Senhor. Porque eu creio que aqui, cada pessoa presente levantará gerações, Senhor. Gerações fundadas no teu evangelho, Senhor. Habilita esses pais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. Que você deixasse lá fora todos os seus desafios, mas que você centrasse os seus pensamentos, os seus sentimentos naquele quem cuida de cada um deles. Quebra, Senhor, o nosso vaso. E recebe a nossa adoração nessa noite. Aleluia, Senhor.
Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Pois não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Nessa noite, igreja. Pois não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia, Senhor, nós nos quebrantamos nessa noite na tua presença. Diante de ti declaramos e reconhecemos que não há outro além de ti. Só tu, Deus, és santo, poderoso. Tu és o único Deus existente. Tu és o princípio e o fim, aquele que criou todas as coisas, e sem ti nada do que foi feito existiria. Declaramos que reconhecemos a tua santidade, reconhecemos o teu poder, reconhecemos o teu senhorio. Estamos sob o senhorio de Cristo. O Senhor Jesus tem a primazia neste lugar. Esta é a tua casa, Senhor. Declaramos que vivemos, Senhor, sob o teu reinado. Declaramos, Senhor, que vivemos no teu reino e por teu reino. Mais uma vez declaramos o teu senhorio neste lugar, sobre
essa casa, sobre as pessoas que aqui estão, Jesus. Oh, Jesus. Queremos nos quebrantar na Tua presença mais e mais. Assim como foi cantado nessa noite, queremos quebrar o nosso vaso, o nosso coração, nos derramar na Tua presença. Que o Senhor venha nos refazer como um oleiro e nos encher do Teu Espírito. Obrigado pelo Teu Espírito que já está neste lugar. Obrigado porque sentimos a Tua presença viva e real neste lugar. Declaramos, Senhor, que esta é a Tua casa e aqui Tu tens liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você está feliz? Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Eu estou também. Eu acredito que não tanto como o pastor Davi e a pastora Carla, né, são os pais de Pedrinho que trouxe essa palavra aqui. E pode se sentar. E Deus, Ele é um Deus tão didático, que dentro daquela mensagem que Pedrinho trouxe, falando sobre um Deus geracional e um Deus de geração, a gente conseguia ver nele a palavra que ele trouxe. Porque para quem não conhece, né, Pedro e a família de Pedro, que estava aqui agora há pouco falando, eles é filhos do pastor Davi e da pastora Carla. E o tio avô de Pedro é o bispo Zé Carlos. A avó de Pedro é a pastora Dora. O tio de Pedro é o pastor Ramon. Os pais de Pedro é o pastor Davi e a pastora Carla. Um Deus de gerações. E hoje Pedro, né, comecei lá no tio avô, na avó, hoje Pedro, exercendo aquilo também que Deus tem para a família dele, como um Deus geracional, um Deus de legado e um Deus de propósito. Mas por que Pedro estava aqui hoje? Porque Pedro foi ensinado, assim como Davi foi ensinado, como Carla foi ensinada. Então aquilo que a gente passa e imprime de valores nos nossos filhos, se a gente fizer, vai chegar um tempo que a gente vai ver como um espelho, o reflexo daquilo que a gente passou. Né? E eu estava pensando que na corrida da vida, e a gente vê isso muito claramente quando a gente está ali no período das Olimpíadas, a gente vê, eu gosto muito de assistir as provas de atletismo, e a gente tem a prova de revezamento. A equipe só vence se todos correrem, porque estão preparados, se habilitaram para isso, correrem com toda a sua força e toda a sua habilidade e conseguirem transicionar o bastão no momento certo, para que ele não caia. Então que fique essa lição, que a gente como pais, para aqueles que já são, para aqueles que são avós, para aqueles que são tios, que você possa estar também deixando um pouco daquilo que você carrega. Todos nós carregamos uma mensagem na geração que está aí, na geração que será a próxima geração de igreja de Jesus na terra, amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, para minha surpresa, essa semana eu estudando a palavra de Deus, hoje de manhã não estava aqui, a gente estava num congresso ali no Rio de Janeiro, e foi um congresso de mulheres, e eu fui acompanhando Tati, ela pregou lá ontem, então de manhã não estava aqui. Mas a semana estudando, veio uma palavra no meu coração e eu conversando com o Senhor, falei, Senhor, esse mesmo versículo, Senhor, quando eu preguei ele uma vez, eu digo, meu Deus, que bênção. Aí Deus me deu uma outra mensagem no mesmo versículo, eu falei, Senhor da glória, 2 mensagens com o mesmo versículo. Aí passou um tempo, ele me deu uma terceira mensagem, eu falei, até comentei acho que com o pastor Luquinhas, eu falei, agora esgotou, Lucas, eu peguei 3 mensagens com o mesmo versículo, e aí peguei, passou alguns domingos, outras mensagens, e nessa semana, voltei no versículo de novo, e o Senhor trouxe algo novo. E a passagem que serve de base para aquilo que eu vou falar nessa noite está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 33. Se você está com sua Bíblia, você pode abrir, senão vai estar no telão. Mas está escrito assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma direção muito clara, e a gente já pregou 3 mensagens com este versículo sobre buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E eu gosto no original, porque o senso de justiça ele está mais como retidão, e até na Bíblia King James a gente consegue ver isso bem, porque ele coloca não justiça, mas retidão, que é righteousness, que é você viver uma vida reta diante de Deus,
para que você consiga alcançar aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. E a gente falou isso algumas vezes. E estudando mais uma vez e me debruçando sobre essa passagem, essa semana, uma coisa que saltou aos meus olhos e veio ao meu coração, que até então eu não tinha enxergado. A gente já falou sobre o adicionar de Deus, e todas as coisas serão adicionadas, e todas as coisas serão dadas e multiplicadas e acrescentadas. Isso tudo é lindo e é maravilhoso e é mesmo. Mas uma coisa que veio ao meu coração e aqueceu o meu coração, se a gente fosse dar um título a essa mensagem essa noite, seria Reino, Propósito e Provisão. Reino, Propósito e Provisão. E se a gente fosse ter um subtítulo para essa mensagem essa noite, seria A Provisão está vinculada ao propósito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus e busca fazer as coisas alinhadas em retidão com o reino de Deus, você vai estar desenvolvendo e cumprindo o seu propósito, porque você vai estar cumprindo o seu propósito, ele vai acrescentar aquilo que você necessita e muito mais. Quando as pessoas fazem do reino de Deus, quando as pessoas entendem e fazem do reino de Deus o seu principal objeto de desejo, o seu principal objeto de busca, elas descobrem a capacidade de confiar que Ele vai suprir toda e qualquer necessidade que você tiver. Quando você fizer do reino de Deus e a retidão e a justiça de Deus seu principal objeto de busca. E o primeiro ponto, que seria uma introdução nessa noite, vem um exemplo para mim sobre o pássaro e o propósito. Por que eu e você, a gente não consegue voar? Por que a gente não tem penas, plumas e asas que a gente pode bater e voar? Porque voar não é nem o meu nem o seu propósito. Um pássaro, com certeza, ele não ora e não chora e não fala para Deus pedindo asas. Ele tem. Um pássaro não precisa correr atrás do vento. Um pássaro não precisa comprar ar. Ele apenas vive o propósito dele. O propósito dele é voar. O propósito dele é cantar. O propósito dele é embelezar aquilo que Deus criou. E porque o propósito dele é este, Deus sustenta o pássaro e ele voa e ele canta e é lindo. Porque é o propósito dele, ele vive o propósito e o céu sustenta. Da mesma forma, como Deus não nos chamou para voar, como pássaros, mas para reinar como filhos de Deus e do Rei dos Reis. A nossa provisão não está na imitação dos outros, mas no cumprimento do propósito que o Rei estabeleceu dentro do coração de cada um. Muitos cristãos, eles vivem ainda hoje ansiosos, mesmo entendendo que a Bíblia diz, não andei ansiosos por coisa alguma. Muitos ainda vivem ansiosos, tentando voar fora do seu propósito, tentando caminhar fora do seu propósito, buscando sucesso, buscando status, buscando segurança, fora da vontade de Deus. Volto a dizer, eu não estou dizendo que você não tem que ter sucesso, não é isso. Mas buscam isso fora do propósito, do alinhamento, da justiça, da retidão, do reino, em primeiro lugar. A provisão divina, ela é programada para o propósito, não para o desvio do propósito. Quando você caminha alinhado com o seu propósito, a provisão divina vem de encontro a você no seu caminho. Primeira chave que eu queria dar nessa noite, tem gente que gosta de anotar as chaves. Quando você entende o seu propósito no reino, os céus liberam recursos para a sua designação. Segundo ponto, o princípio de adição do reino. O princípio de adição do reino, ele age diretamente com a sua obediência, com base na obediência. Jesus, ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra busca do grego vem de zeteu, significa investigar, não é uma busca qualquer. Não é como a gente está acostumado hoje, vamos dar um Google rapidinho. É investigar, perseguir, focar com intenção. No reino, a obediência é o canal que ativa o fluxo da provisão. A obediência é o canal que ativa o fluxo da provisão de Deus para mim e para a sua vida. A adição, como ele fala, todas estas coisas, o canal é a obediência. Não é a conquista humana.
não é a sua formação, não é a força do seu braço, mas é uma resposta do reino à lealdade que você tem a Ele. Assim como num governo terreno, um embaixador ou um representante de uma nação, de um país ou de um reino na terra, se ele estiver cumprindo a sua missão e se ele estiver desempenhando o papel para o qual ele foi comissionado e enviado, ele não tem que se preocupar com essas coisas, porque ele entende que porque ele está cumprindo a missão dele, ele está sendo bancado, porque ele está desempenhando o papel para o qual ele foi comissionado. Assim também é no reino de Deus. Quando a gente cumpre o propósito do nosso envio, o reino cuida da provisão da minha e da sua missão. Você não precisa, entenda isso, você não precisa se preocupar com como. A gente só precisa se preocupar com para quê. Deus nunca financia um propósito inexistente. Mas onde há propósito, há provisão. Hoje, voltando do Rio, eu encontrei um amigo que tinha tempo que eu não encontrava. Encontrei ele no aeroporto. E a gente conversando. E aí ele me dizendo de como é que está o estágio da vida dele agora, meu irmão, e foi um negócio... Né? Quem conhece ele, quem conhece ele hoje, fala, pai, do nada. E eu sei a história. E eu vejo assim, onde ele está chegando. Ele vai ter uma mudança grande ano que vem, vai estar mudando, vai estar saindo do Brasil para uma outra nação. Mas tudo dentro daquilo que ele carrega para desenvolver em outro lugar. Mas veio se preparando para isso. Que onde há propósito, há provisão. Para quem gosta de anotar as chaves, vai a segunda. A obediência abre o acesso, o favor sustenta o processo. A obediência, ela abre o acesso. E o favor sustenta o processo. Terceiro ponto. O rei é responsável pelos seus cidadãos. Em um reino, o cuidado, o bem-estar de cada cidadão é responsabilidade direta do rei. É responsabilidade direta do soberano. No reino de Deus, a responsabilidade pela provisão não é do súdito. No reino de Deus, a responsabilidade pela provisão não é minha, não é sua, é do Senhor. Nos reinos antigos e até hoje, nos países que ainda vivem sobre a monarquia, a glória daquele reinado e daquele rei é medida pela forma como os seus cidadãos vivem. Agora, recentemente, fui pregar ali na Bélgica e levar Gabi e Léo. E para minha surpresa, eu não sabia que lá era monarquia, passeando com Léo e Gabi ali em Bruxelas. A gente passou por uma construção lindíssima que não terminava. Ricardo, pensa num lugar grande. E Léo andando, eu falei, ô Léo, isso é o que, meu filho? Que até hoje a gente passa e não acaba. Ele falou, esse é o Palácio do Rei. Eu falei, rapaz, não sabia que aqui era monarquia, não. Ele falou, e o palácio daqui é 2 vezes maior que o de Buckingham. Eu falei, imagine, viu? E na frente um parque sensacional. E o pessoal correndo, fazendo Cooper, caminhando, e lago, e não sei o quê. E um tipo de segurança diferente. E eu perguntei a Léo, e qual é o caso aí? Ele falou, esse é o Parque Real. E as pessoas vêm aqui para caminhar, fazer seu piquenique, correr. E a segurança é a segurança do palácio que faz. Falei, meu Deus, eu peguei minha chave, viu? Quem está no reino tem segurança, tem lazer, tem acesso à saúde. Porque o rei tem que cuidar do seu cidadão, tem que mostrar que ele é protegido. Porque no meu reino, quem chegar aqui vai entender que eu cuido dos meus cidadãos, eu cuido dos meus súditos, para que eles entendam que tipo de reino eu estou estabelecendo. Para a glória do rei. Quando Israel caminhava sobre o deserto, você sabe que é você caminhar num lugar árido, sem nada. Mas Israel estava caminhando sob um rei. O rei dos reis, o Senhor do Senhor, o Deus vivo de Israel. E eles estavam caminhando pelo deserto. E Deus era rei e Deus era provedor. Ah, Deus, eu quero pão. Mandou o maná do céu. Como eu queria carne. Enviou as codornizes. Eu estou com sede. A água veio e saiu da rocha.
Quando eles estavam sob o sol, tinha uma coluna de nuvem. Quando eles estavam na noite fria do deserto, tinha uma coluna de fogo, não só aquecendo, mas livrando dos inimigos. Porque quando você está sob o domínio do rei, o rei, ele provê para você segurança, ele provê alimentação, ele provê cobertura, ele provê saúde, ele provê todos os meios para que você caminhe, por mais que seja numa terra árida, mas que você alcance o lugar que ele determinou que você tem que conquistar. Aleluia! A ansiedade, ela é um sintoma de cidadãos que estão desconectados do governo. Quando você convive, quando você confia no rei e convive com ele diariamente, e você vive o seu propósito aqui na terra, o cuidado dele se manifesta automaticamente. Para quem gosta das chaves, vai a terceira. A provisão é a linguagem do cuidado real. Quarto ponto, favor, não obras. O reino não opera com base em obras. Ele opera com base no favor. No sistema do mundo. No sistema que a gente conhece. No sistema que está aí fora. A provisão vem do esforço. A provisão vem da força do seu braço. Mas no reino, a provisão vem do favor do rei. O favor é a moeda do reino. É a manifestação da graça real e da generosidade real, que dá acesso a algo numa proporção que o esforço nunca alcançaria. Davi, ele não conquistou o trono porque ele era o mais preparado. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que Davi errou muito, mas porque ele era alinhado ao coração do rei, ele chegou ao trono. José, ele não chegou ao palácio porque ele tinha conexões, mas porque carregava um propósito divino e ele foi sustentado por favor real. Pare de pensar que você tem que conquistar todas as coisas com o suor. O que só o propósito pode liberar, só o propósito vai liberar. Entenda uma coisa, Deus, ele não abençoa ambição, ele abençoa a missão. Quarta chave, o favor é a ponte entre o propósito e a provisão. Quinto, designação determina o acesso. Hoje mais cedo, estava conversando com um casal de amigos sobre acesso, porque nessa semana eu estava estudando esse ponto. No reino a designação que Deus tem para mim e para você, determina o acesso que eu e você vamos ter. Às vezes a gente olha assim, rapaz, fulano tem um acesso que eu, poxa, conhece isso, conhece aquilo, consegue chegar em tal pessoa, em tal pessoa. No reino de Deus, a designação que eu tenho, a designação que você tem, determina o acesso que eu e você teremos, em todas as esferas. Para a gente entender dentro da esfera espiritual, a verdadeira riqueza do reino não é a posse, a verdadeira riqueza do reino é o acesso. O acesso é liberado conforme a função que eu e você exerce no reino. Quem é chamado para no Senhor e através do poder de Deus curar e ministrar cura às pessoas, vai ter acesso à unção e a recursos para curar. Quem é chamado para ensinar, terá sabedoria dos céus, graça e provisão para ensinar. E hoje a gente viu aqui o exemplo de Prolígia, que estava aqui agora há pouco com toda a equipe do Culto Kids, ensinando a futura geração da igreja. Um soldado, para ficar claro uma ilustração, ele não recebe um uniforme de médico. Um diplomata não anda armado como um guerreiro. Cada função tem um tipo de recurso vinculado àquela função que precisa ser desenvolvida. Assim também, cada designação no reino, cada designação que Deus tem para cada um de nós no reino, carrega uma provisão correspondente. Pergunte ao Senhor, de repente você não sabe ainda. Nas suas orações, pergunte ao Senhor, Senhor, qual é o meu propósito no reino? Senhor, qual é a minha área de serviço no teu reino?
Porque quando você começar a compreender a área que o Senhor quer te usar no reino dele, para a glória dele, para a expansão do reino e do território dos céus na terra, quando você descobrir a sua designação, os recursos para a missão vão começar a encontrar você no caminho. Quinta chave: a provisão está onde o propósito é exercido. A provisão está onde o propósito é exercido. Sexto ponto: a prosperidade é o resultado da influência, não da busca. O desejo de Deus é que não vivamos para as coisas, mas que a gente viva para a sua influência. Jesus, ele não disse busquem as coisas, ele disse busquem o reino. As coisas são um subproduto da influência real junto com a generosidade real. Quando eu e você começamos a manifestar o reino na nossa caminhada aqui na terra, as coisas começam a nos seguir. As bênçãos são como uma sombra. Vocês não estão vendo daí, mas eu estou vendo daqui que a iluminação está ali batendo em mim. As bênçãos, elas são como uma sombra. Quando você começa a caminhar, ela começa a te seguir. Você não consegue se desapartar dela. As bênçãos são como sombra. Quem caminha no propósito, quem caminha em alinhamento, você não precisa correr atrás da sua sombra, ela te segue. Não viva pelo que o mundo corre atrás. Não viva pelos ditames do mundo. Viva pelo que o reino está chamando você para representar. Viva para aquilo que Deus já plantou dentro do seu coração. Quanto mais o reino se manifesta em você, mais o céu te sustenta na terra. Sexta chave: não corra atrás de coisas. Faça com que as coisas corram atrás do reino que manifesta através da sua vida. Sétimo ponto, e a conclusão: um reino proverá o que o reino requer. Nossa parte é buscar o fim. Nossa parte é buscar o propósito. A parte de Deus é prover os meios. Quando a gente busca o propósito, quando a gente busca realizar aquilo que Deus quer que a gente realize, Ele irá prover os meios. A provisão divina, ela é automática para quem caminha no propósito real do reino. Assim como um pássaro voa porque ele nasceu para voar, é algo natural. Você prosperará porque nasceu para manifestar o reino através de você. Mas você precisa estar em alinhamento com o Senhor. Você precisa seguir alinhado com Deus, realizar os seus propósitos e ter no seu coração o desejo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sempre. Volte o foco da sua busca, realinhe o foco da sua busca. Pare de buscar coisas para o propósito, de posse para acesso, de esforço para a obediência. O rei, ele conhece as suas necessidades e é ele mesmo que prometeu: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vivam uma vida reta e justa, em retidão, e todas as outras coisas que você necessitar na sua caminhada, Ele vai adicionar a você, para que você cumpra aquilo que Ele quer. Meu propósito, o seu propósito é viver como filho herdeiro de Deus, como príncipe. Nós somos nação santa, sacerdócio real, somos reino aqui na terra. Comece a declarar com fé: a minha provisão está no meu propósito. Talvez você precise fazer um exercício diário, semanal, não sei como é que vai encaixar na sua agenda, mas talvez comece diariamente perguntando, todo dia: será que eu estou perseguindo o reino? Ou será que eu estou perseguindo as coisas? Talvez valha a pena você escrever num bloco de notas, numa agenda, num papel, um lugar que seja fácil visualização para você diariamente. 3 áreas onde você precisa realinhar a sua busca com um propósito. Ore pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele revele qual é o território que Ele tem para você avançar, para você conquistar, e o território da sua designação. E observe como o favor vai começar a fluir na sua direção. E para a gente fechar,
a mensagem nessa noite, chegamos ao fim. 6 pontos para que vocês guardem, que foram as chaves que a gente tratou. Primeira delas, provisão está vinculada ao propósito. Segundo, obediência ativa o favor. Terceiro, o rei é responsável pelo cidadão. Quarto, o favor é a moeda do reino. Quinto, designação determina acesso. E sexto e último ponto, o reino proverá o que o reino requer. Amém? Pai querido, Deus santo, nós glorificamos o teu nome. Traz, meu Deus, o entendimento completo do que a gente falou nessa noite sobre reino, propósito e provisão aos nossos corações. A gente venha entender que a gente tem que caminhar buscando ao Senhor sobre todas as coisas e em primeiro lugar, como Jesus ensinou, mas em primeiro lugar busquem o reino de Deus e a justiça, e busquem a retidão, vivam uma vida reta, justa, alinhada com os propósitos imutáveis de Deus, e a provisão virá ao nosso encontro, e a abundância virá ao nosso encontro. Quando a gente se alinha às leis do governo de Deus, quando a gente se alinha aos propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós, tudo aquilo que a gente necessita de recursos e provisão, o Senhor já designou que chegue, que nos encontre, e assim coloca, meu Deus, na convicção no coração de todos os teus filhos essa noite, que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração daqueles que aqui estão, qual é o real propósito de cada um deles. Se revela, meu Deus, aos teus filhos e filhas, que eles venham entender mais de Ti, do Teu reino, ó Pai, e da Tua justiça, que eles possam se alinhar contigo e passar a viver uma vida plena, justa e abundante, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Levante suas mãos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.